Olá, bom dia. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 455. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entenda bem, se alguém fizesse algum crime em Israel, naquele tempo, ou não sei, no dia de hoje, era crucificado, recebia a condenação, a sentença de morte de cruz. A pessoa era crucificada, pregado no madeiro, e quebrava-se as pernas daquela pessoa que tinha cometido aquele crime. Deus e Jesus pegou esse propósito para quê? Para livrar nós, para levar as enfermidades, as dores, os pecados na cruz do Calvário, naquele ritual que se pegava o indivíduo que tinha cometido um crime e o indivíduo recebia aquela sentença. Deus pegou esse propósito, segundo as Escrituras, e fez em Jesus e conversou com Jesus. Jesus veio à terra e Jesus foi crucificado para nos resgatar da maldição da lei. Então, a maldição da lei, quando você aceita Jesus e se batiza, você se livra da maldição da lei. Da maldição. Então, a maldição da lei era isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se uma pessoa, desobedecesse pai e mãe, a pessoa tinha que morrer. Se a pessoa fizesse mal pai e mãe, se a pessoa cometesse um homicídio em Israel naquele tempo, a pessoa iria ser morta. Chegaria um dia que a pessoa ia ser crucificada ou apedrejada. Então, quem cometia um crime era maldito de Deus. Era maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a pessoa que foi pendurada no madeiro era maldito. Por quê? Porque tinha desobedecido a lei, as obediências da lei. Ou a pessoa tinha pegado suborno para matar alguém, tinha matado alguém, ou tinha quebrado alguma ordenança da lei, alguma direção, alguma orientação da lei, alguma orientação da lei. Então, a pessoa era maldita, aquele que era pendurado. Deus pegou Jesus e enviou à terra para pregar, curar, sarar, libertar e ensinar o Evangelho. E ele sabia o propósito que o Espírito Santo ia fazer os apóstolos lembrar e escrever para ficar escrito para nós. Então Jesus falou assim, Deus e Jesus estabeleceu isso para que quando ele morresse na cruz, aquela morte dele na cruz levasse todos os pecados, enfermidades, dores, doenças, vícios, tudo. E quando ele morresse, tudo aquilo ele levava, a doença de toda a humanidade, de quem até o último ser humano que nasceu em cima da terra. Então uma coisa eu digo para você, Jesus fez isso, né? Então Jesus fez isso, Deus fez isso. Então quando uma pessoa aceita Jesus e se batiza, a pessoa se livra da maldição da lei. Então a maldição da lei, a pessoa se livra, né? Da maldição da lei. Então na ressurreição de Jesus, Jesus foi e nos livrou da maldição da lei. Então quando você aceita Jesus e se batiza, a maldição da lei não vai chegar até você. A maldição da lei não chegará até você. Se você praticar aquilo que é desobediência da lei, obediência do Evangelho, você simplesmente está na condição de condenação eterna. Não só de ser maldito, mas de condenação eterna. A pessoa não aceitar Jesus, não se batizar, não amar o próximo, não fazer o bem, não ajudar, cometer aquilo que Jesus Cristo ensinou para fazer, a pessoa não fizer, não praticar, a pessoa perde a salvação. A pessoa não só é maldita, não estará na condição de maldito, como perde a salvação. Quem não aceita Jesus, quem não se batiza, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Essa condenação é eterna. Essa condenação naquele tempo era física, de morrer na cruz. Sendo que também estava em pecado, a pessoa iria também para um lugar ruim. Então, você tem que entender que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você aceita Jesus e se batiza, você se livra da maldição da lei. Mas se você morasse em Israel, se você praticasse algumas coisas, você poderia sofrer o mesmo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela lei, pela fé,
nós recebemos a promessa do Espírito. Não é pela fé que você recebe a promessa do Espírito. A fé em quem? No Evangelho. É através de crer no Evangelho que você recebe a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você crê em Deus, em Jesus Cristo, se batiza, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e habita dentro de você. Então Cristo resgatou nós da maldição da lei. O que era na maldição? O que maldição é essa? Que maldição da lei é essa? Qual era a maldição da lei? Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que você fique sabendo. Aquelas maldições que eu falei no vídeo anterior, se você praticar, você continua na condição de condenação eterna. Não só uma condição de maldito, mas de condenação eterna. E tem gente que infelizmente faz isso. Não faça isso você. Cristo resgatou você da maldição da lei.